palavra de Deus para nossas vidas. Creio que Deus colocou no coração dela para estar passando para nós essa palavra. Alguém deseja mais uma vez compartilhar, amém? Glória a Deus. É Deus mesmo, viu, irmão? Porque eu já falei uma vez e falo a segunda. Pregar não é fácil não, né, irmão? Cantar, todas as formas para Deus fazer uma diferença mais. Para não cantar, eu falo que é um pouco mais fácil do que eu pregar. Amém, irmão? E é o que o Senhor mais quer que nós demos fácil nessa terra. A pregação da palavra do Evangelho do Senhor, irmão, amém? Porque através da palavra das almas são libertas. O louvor também liberta, irmão, amém? E é por isso que o inimigo ele tem lutado contra a vida de muitos servos a não pregar a palavra do Senhor. Amém? E a irmã que falou da voz dela, né, irmão? Você não existe voz feia para Deus. Amém? Existe voz ungida e a sua voz era ungida. Amém? Muita gente hoje confunde, né? Às vezes confunde uma voz com uma voz é bem perfeita, pega o som certinho, acha que aquela voz, né? Essa voz é substituir para o Senhor, porque é uma voz linda e maravilhosa. Às vezes a pessoa canta um pouco desafinado, já acha que o Senhor vai ouvir. Não, Deus não é como o homem da terra. Às vezes acontece, do outro da terra, um rato que é aquela voz maravilhosa, que não tem, é excluído. Mas são pessoas que não têm visão de Deus, porque quem tem visão de Deus, irmão, sabe que Deus tem compromisso com o louvor, não com a voz. Amém? Se o louvor for de coração, não pode estar, se ele quiser, estar explorado, todas as formas. Ele recebe, o louvor da irmã foi ele que recebeu nessa tarde, amém? Glória a Deus. E o Senhor dá também, irmão, também voz perfeita, voz bonita, quem tem a voz, às vezes, um pouco fora do tom, olha o Senhor, porque Jesus tem a voz, porque eu nasci com voz dessa forma que Ele me deu. Mas foi através do nosso sacrifício querer buscar a Deus. Ele tem a perfeição no dom que Ele nos deu, né? Mas não existe voz feia na terra, porque o Senhor Ele se agrada, enquanto abrimos a boca e falamos, eu dou a vida, amém, irmão? Queria contar ao irmão, abrir a palavra do Senhor, irmão. Vocês não vão demorar, eu já sei, né? Uma palavra rápida, objetiva, e tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, vai colocar, porque eu não por nada, eu vou transmitir para os irmãos, amém, irmão? Glória a Deus, hoje ainda, irmão, ainda que eu vou entrar no trocar de roupa e vou despegar a Kombi e lá do lado da ponte de lá, também continuar a obra do Senhor Jesus, amém, irmão? A obra só tem que parar quando nós vamos lá para cima, amém? Em Mateus 8, irmão, Mateus 8, a partir do versículo 23. Amém? Os irmãos podem abrir a palavra do Senhor Jesus, Mateus 8, a partir do verso 23. Amém, irmão? O Senhor vai falar para a minha vida, irmão, para falar com você e comigo. Amém? Jesus é a causa libertada da nossa vida, da sua vida nessa tarde. Amém? Quando eu estava procurando, porque eu sou irmão, como eu sou chamado para pregar, eu começo a me preocupar bastante. Às vezes eu vou vou pregar aqui, mas eu sou diferente do Deus, ele me mostra verdadeiramente o que ele quer que eu falo, irmão, mas eu não consigo, eu dou tudo. Mas eu quero que eu me revela. Amém? Só amanhã eu quero pregar a palavra do Senhor Jesus e não sabia o que falar, meu Deus, eu vou pregar, não sei pregar. E quando eu comecei na minha cama, irmão, era na madrugada, eu não consegui dormir, tudo preocupado com a palavra de Deus que eu sou. Aí o Senhor me trouxe aquele sono e falou comigo, só abre a sua boca, quem vai falar sou eu. E eu fiz, irmão, quando as palavras da Bíblia saíam, entravam na minha boca, no sonho, eu acordei. E o Senhor depois falou comigo, vai pregar nessa passagem. E eu preguei, fiz um esforço enorme, mas o Senhor não permitiu eu sair da onde Ele me colocou para pregar, para cumprir que Ele é Deus, irmão. Nós só temos que disponibilizar a presença dEle, que Ele honra, irmão, também. A minha mente, quando eu estou falando, você prega, eu falo não, mas eu tenho glória em mim, você fala não, porque Ele me preparou para pregar. Então eu pensei, eu não vou falar, você prega. Mas aí eu fiz o que Ele fez fazer, amém, irmão? Vamos ler a palavra do Senhor, irmão? Eu vou ler o primeiro versículo, porque os irmãos lêem até o 27 somente, amém? Eu primeiro, os irmãos o segundo, assim, até o 27. Começando o 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. E ele, no barco, lançou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Aproximaram-se seus discípulos e o despertaram dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos.
E os homens se maravilharam, dizendo: de que natureza é este, que até os ventos e o mar se obedecem. Amém, igreja? Glória a Jesus. E obediência ao nosso Deus, amém, irmão? Vamos orar ao Senhor, acertado, vocês não podem aguentar, irmão. Vamos orar, quando enxerga seus olhos, amém? E vamos falar com Deus, agradecer a Ele pela palavra, irmão, que Ele venha, através desse vaso que Ele escolheu, falar ao nosso coração nessa tarde. Senhor amado Deus, nessa palavra, Senhor, o Senhor nos deu, Pai amado, eu te glorifico, exalto o teu nome. Pai amado, o Senhor sabe que eu sou somente um verbo do Senhor, que eu estou aqui, Pai querido. E o Senhor, Pai amado, é o conteúdo que vai entrar nesse vaso e vai fazer a diferença. Eu Deus, em nome de Jesus, coloca a minha vida em tuas mãos nessa hora, Senhor amado. Toma a minha boca, Pai amado, e fala para nós do Senhor, que nós ouvimos, Senhor amado. Abençoa a igreja, que ela venha receber da parte do Senhor, Pai querido, a palavra que o Senhor tem para ela, para a minha vida. Pai amado, eu creio, ó Deus, que onde a tua palavra estiver indo, dentro e fora dessa igreja, aonde essa palavra for, o Senhor vai produzir resultados, Senhor amado, para toda a glória do Senhor. Aí eu te glorifico, exalto o teu nome, está aqui nessa tarde, e eu sei que o teu Espírito já está pronto para falar os nossos corações, Senhor amado. Em nome de Jesus, nós te glorificamos pela tua palavra. Amém. Amém, igreja. Irmão, é história, eu creio que todos sabem a história desse trecho da vida que fala: Jesus acalma a tempestade. Nós sabemos que ali Jesus e seus discípulos, irmãos, eles entravam no barco para atravessar, amém? Aquele rio, né, mar. E nós sabemos, irmãos, que ali, enquanto os discípulos estavam com Jesus ali, além de Jesus, ele sentiu fome, irmãos, amém? E foi no consumo do barco que aconteceu. E aí os discípulos, irmãos, pode ser que começaram a conversar, mas só que até então, irmãos, o Senhor Deus, ele permitiu. Porque quando eu olho essa palavra, irmãos, Jesus estava dormindo, mas nosso Deus, ele jamais dorme. Jesus, ele jamais dorme. O Senhor, ele estava somente provando a fé daqueles discípulos, amém? Porque eu creio que no mesmo instante que ele estava dormindo, o Senhor estava provando a fé dos discípulos. E quando ele adormeceu, irmãos, o Senhor mesmo enviou uma tempestade sobre aquele mar, no qual diz a palavra do Senhor que aquele mar sacudia aquele barco de um lado para o outro, irmão. No qual os discípulos acharam que eles queriam naufragar. Amém, irmão? E agora nós vimos ali a pouca fé dos discípulos do Senhor Jesus. E aí diz a palavra que o vento começou a soprar naquele barco, o barco lá do lado para lá e para cá, eu creio que a água chegava a entrar dentro do barco, e aqueles discípulos, irmãos, ficavam ali com medo de começar a murmurar com o outro, como diz a palavra. Nós estamos se parecendo mesmo do vivo. E eles começaram a perturbar o povo de Jesus. Então, quando ele desce, a tempestade da fome, o vento da fome, o Senhor está do vivo. E o Senhor somente virou para ele e falou: homem de pouca fé. Que pouca fé é essa, irmão? A pouca fé, às vezes, de nós que estamos vivendo no mar da vida. E às vezes o Senhor me dá somente um minutinho para mim, para você, e nós começamos a entender, irmãos, e falar: meu Deus, o Senhor está vendo a minha vida, o Senhor está vendo o meu passado, e começamos a murmurar. Então, irmãos, o Senhor nos precisa, onde de pouca fé. Ele está falando também para você: não vamos ter pouca fé. Crê que Jesus está no meu barco, está no meu barco, e ele está no nosso barco, ele não vai naufragar, meu irmão. Quando você parecer que vai naufragar, mas Jesus, ele está no barco, ele não vai naufragar. E o Senhor Jesus ali, irmão, se levantou e falou: homens de pouca fé. Então levantou e repreendeu o vento e aquela tempestade. E tudo passou e virou a calma ali, irmãos, amém? E aqueles discípulos puderam entender que Jesus somente passou toda a fé deles naquele lugar. E eu creio que naquele dia para lá, irmãos, eles não temeram ao Senhor, amém? E Jesus sorriu seu nome, eles não iam mais temer, amém? Só que aqui agora, irmãos, acaba a história da Bíblia também para vocês. Só que Jesus não me trouxe aqui para contar a história da Bíblia, porque todos os irmãos sabiam da história dos discípulos do mar, e Jesus acabou a tempestade. O Senhor Jesus me trouxe aqui nessa noite foi para falar para mim e para vocês, que somos discípulos de Jesus, e estamos num barco aqui nessa terra, amém, irmãos? Estamos sobre o mar, e o mar está escuro, irmãos, porque o inimigo tem se levantado contra a minha e a sua vida, e muitos servos do Senhor têm se esquecido de um Deus do lado dele nesse barco, e tem murmurado, tem questionado ao Senhor
Senhor Jesus. Agora eu falo para você, irmão. O que tem tentado naufragar a sua vida? Qual marca a sua vida? Eu creio que eu perguntar a cada um de vocês aqui. Cada um de nós está enfrentando um desafio. Cada um de nós aqui está sentindo vindo bater forte no rosto. Cada um de nós aqui estamos vendo o mar da vida tentando naufragar o nosso barco. O mar da vida que tem dado nos oprimir, irmãos. Fazemos esquecer que temos um Deus que está do nosso lado. E esse Deus, irmão, ele não dorme. O Senhor somente se cala para ver aonde está a nossa fé. E eu creio que nos dias de hoje nós temos muito crente de nova fé. Porque às vezes nos tempestades da nossa vida nós podemos murmurar ao Senhor. Tem pessoas que nessa tarde têm passado por algo na sua vida e às vezes se esquecido do Senhor. O Senhor te fala na calma, meu filho, eu estou com você no barco. Mas quando o Senhor permite o vento soprar, uma água entrar no seu barco e você começa a murmurar. E fala, meu Deus, o Senhor vai se levantar ao meu favor? Será que eu vou morrer dessa forma? O Senhor Jesus me trouxe aqui, irmão, para dizer para você que você não vai morrer dessa forma. Ele está dentro do seu barco. E se ele está no seu barco, você não vai naufragar. Às vezes só um barco, irmão. Aliás, só um mar que você enfrenta nessa tarde. Eu sei que tem pessoas que ficam enfrentando o mar, às vezes nos dizer, e tem falado que o Senhor, meu Deus, eu já procurei aqui, procurei ali, e não encontro a saída. Aonde você está nessa história, meu Deus? Será que o Senhor vai deixar eu ficar envergonhado diante do homem? E o Senhor Jesus fala para você, tenha fé, meu irmão. Ele está no teu barco, amém? Ele vai salvar essa tempestade, e você vai ser bem sucedido na defesa do Senhor. Tem pessoas olhando para o teu casamento, irmão, não vai nada bem. E você tem que falar que o Senhor até quando eu ficar nessa situação, o Senhor vai salvar o meu povo, a minha família vai ficar dessa forma, mas o Senhor diz para você, tem paciência, porque ele está no teu barco, ele vai salvar a tempestade. Mas é preciso ter fé, meu irmão, para o Senhor fazer isso. É preciso ter fé. Amém, irmão? Enquanto o Senhor encontra o servo dele nessa terra que tem fé. Sabe o que agrada a Deus, irmão? É aquele servo que está passando no mar da vida, está indo do barco, sabe que está quase naufragando, o vento está soprando, mas está na sua boca e adora a Deus. Aqui os discípulos vão puseram somente um exemplo do crente que não sabem esperar no Senhor. E é preciso às vezes o Senhor se levantar e repreender ele. Porque o Senhor diz que os discípulos não confiaram. Jesus estava do lado deles. E eles não confiaram que Jesus jamais ia deixar nada acontecer. Eles temeram. E começaram a murmurar e até acordar o mesmo. O Senhor deve repreender eles. Antes de repreender o mesmo. São homens de pouca fé. Será que é preciso, irmão, que o Senhor não sempre ficar nos lembrando que Ele está conosco na nossa vida? É preciso, às vezes, Ele usar um profeta para chamar a nossa atenção? O Senhor ele vai falar a tempestade, mas é preciso esperar. E tem algo novo que toca no coração de Deus, é quando o céu está no mar, está no vento, está na tempestade, e cabe somente agora a Deus. Isso, meu irmão, move o coração de Deus. Serve que não precisa ficar lá. Amém, irmão? Você não a atenção de Deus, não é anel aqui, eu estou passando por isso. Mas está dando glória a Deus, está glorificando o nome do Senhor. Aí o Senhor te levanta, irmão, você te levanta do trono para abençoar o céu e sabe esperar nele. E eu sei que você está nos mares da vida, eu estou neste mar e todos os barcos, irmão, também, e ele jamais vai naufragar. Tem pessoas que têm perguntado ao Senhor Jesus, Senhor, até quando vou ficar nessa situação? Até quando o Senhor amado vou ficar olhando, as pessoas olhando para mim e me apontando? Ela serve a Deus, ele serve a Deus, mas até hoje está dessa forma. Está dessa forma, irmão, para que o Senhor possa pegar a sua vida como testemunho, para envergonhar muitos que não creram no seu milagre. Creia que Jesus ele já me deu o desejo do teu coração, meu irmão. Não sei o que cada um aqui quer nessa tarde, não sei, mas Jesus ele sabe. O Senhor tem contemplado as suas lágrimas na tua casa, o Senhor tem contemplado as suas lágrimas lá no teu trabalho, o
mesmo. Deixa o Senhor levantar, irmão, das pessoas. Deixa o Senhor levantar para criar, para falar que você não vai vencer, que você não vai ser nada. Deixa, irmão, porque essas mesmas pessoas vão ver a glória de Deus na sua vida. Não para que elas possam ser humilhadas, mas para que elas possam se voltar para o Senhor e também receber dele milagres. Amém? Eu quero pegar você nessa tarde, irmão. Exemplos de pessoas que nós vimos na Bíblia que passaram, irmão, por momentos difíceis da sua vida, tempestades de sua vida, mas não murmuravam, só glorificavam a Deus e foi mais do que vencedores, irmão. A palavra de Deus nos sonhando, irmão. Aquela mulher que sofreu todos os anos, né? Sendo humilhada e infeliz, irmão. Imagina só você, uma mulher que é tão sensível e a outra, que naquela época você poderia, né? O homem teve duas mulheres, hoje, né? 2, 3, 4, tudo numa casa só, e confusão que ele fez. Ah, Jesus, se tiver, ainda bem que eu graço a Deus. Então, irmão, naquela época tinha um homem que é 2, 3, 7 mulheres, se eu não me engano, né? Tudo numa casa só. E aí, irmão, Ana tinha uma rival que era uma menina, e ela humilhava a Ana, porque a Ana era estéril. Humilhava porque poderia ter filhos, você pegava os seus filhos, começava a chegar de perto de outono, começava a ver, tentar melhor para a de Ana. Amém, irmão? A Bíblia diz que Ana jamais foi até o Senhor e ficou falando, meu Deus, eu não estou dormindo, não olha para mim, não. Ana só chorava e gemia e glorificava a Deus. E o Senhor prometeu a Ana, irmão. Amém? Que ele ia abençoar a Ana. Ana perseverou, irmão. Ana não ficou confiando, Ana não foi lá e pagou uma moeda na sua rival, não. Ana não foi lá e tentava brigar com o menino. Ana não tentava, irmão, arrumar confusão no meio do seu lar, jamais. Ana perseverou, esperou o Senhor agir por ela. O irmão sabe da história, irmão. O Senhor foi lá, abençoou Ana, deu a ela os filhos Samuel, deu muito mais a Ana. Além do que o Senhor fez para o irmão dela, arrancou tudo que ela tinha. Você viu a palavra do Senhor, o Senhor matou todos os filhos de Penina depois disso. Ei, meu irmão, deixa o diabo roubar de você, deixa ele se levantar. Amém? Você está sendo um filho de Deus que honrar e Satanás ser humilhado, porque o próprio Deus vai abater ele. Deixa ele se humilhar agora, se não, Jesus vai se tocar, fica tranquilo. O perigo é quando Jesus não está no braço. Se Jesus não está no seu braço, aí sim começa a preocupar. Se Jesus não estiver no seu braço, não estiver no seu braço, meu irmão, pode começar a preocupar. Porque se ele não estiver no braço, se ele não estiver na sua vida, naufraga, meu irmão. Naufraga, meu irmão. Amém? Aí você diz, como é que Jesus não está no meu braço? Jesus está no meu braço e você não permite que você passe por algo, e você começa a formular tanto, e você não espera Jesus agir, você acha com as próprias mãos. Às vezes, está lá no seu emprego, aonde você está, no seu emprego, na sua casa, ou em qualquer lugar, o diabo não vai ter como para te oprimir. Você se perdoando de Deus, lá para o Senhor falar, Senhor, o Senhor está na barca, entra na calma, está liberando. Nós precisamos agir nas nossas próprias mãos. Às vezes, nós pensamos que o diabo vai nos atingir. Nós deixamos Jesus de lado e vamos bater boca com aquela pessoa. Você tirou Jesus do seu braço e você vai ter consequência. E ser chamado de pessoa falsa, de crente falso. Aí, irmão, tem as consequências de quê? Ser humilhado para o diabo. Aí Jesus não pode fazer mais nada. Porque você tirou ele do braço, eu tirei ele do braço. Às vezes, estamos passando por alto, nós devemos esperar o Senhor agir, nós entramos na nossa própria mão e precisamos agir. Às vezes, o Senhor Jesus tem um tratamento para você, às vezes, a gente fica solteiro, ou está esperando. Às vezes, as pessoas falam, Deus fala, calma, minha serva, calma, meu servo, a sua está sendo modelada, o seu está sendo modelado, espera. Se Jesus ficar na oração, irmão, Jesus está no meu braço, grita a conta, vai glorificando a Deus, amém? Não tem glória sobre a sua vida, Deus sobre a sua vida, glorifica o Senhor Jesus, deixa ele lá, que vai se levantar, tocar, e vai se
Então, irmão, Jesus está no teu braço, Senhor. Eu estou namorando, eu quero que não seja, Senhor. Você quer, minha irmã? Você quer, meu irmão? Então, glorifica a Deus porque Ele vai te dar da graça. Não é preciso sair lá fora para nada, não, irmão. Não vai pegar, não. Jesus vai trazer para te colocar nas suas mãos. Aleluia, Jesus. Deixa Jesus escolher para você. Se você já está, irmão, namorando, ou está aí com o seu noivo, você não conhece o mundo, a maioria dos irmãos, coloque o teu namoro nas mãos do Senhor, glorifica a Deus, está passando por dentro, Senhor, eu vou conseguir comprar os meus novos, eu não posso, Senhor, se você levantou o Senhor, eu vou lá no emprego, está ameaçado de me mandar embora, glorifica a Deus, Jesus te prometeu um casamento bonito, Ele vai te dar. Jesus disse que vai olhar a sua casa por completo, irmão. Ele vai olhar, porque Ele é fiel. Então, Jesus disse para você, Ele prometeu que não for, creia que Ele vai honrar a palavra dEle. Mas se você deixar Ele dentro do barco, se tirar de fora, que Ele agir com a própria mão, a própria vontade, aí tem consequências. Mas se você está irmão, você que necessitar, está todo mundo dentro do barco aqui. Eu sou o meu corpo do barco. Então pode levantar o mar, tempestade e o vento. Eu creio no meu Deus, que me dá para levantar o meu favor, ao meu favor, vai fechar o vento como um máximo de Deus na frente de Deus. Amém, irmão? Então, deixe Jesus no barco. Você examinou Jesus no seu barco, então persevera, glorifica. Amém? Ele vai abençoar a sua vida. E diz a palavra do Senhor também, irmão, sobre dois jovens, Paulo e Silas. Paulo e Silas, irmão, servindo maior que aqueles servos de Deus passou. Aqueles servos de Deus foram presos, açoitados, humilhados, jogados dentro da cadeia. Eles tinham a Deus falar assim, humanamente, mil motivos para murmurar. Eles estavam pregando a palavra do Senhor. E muitos por não gostarem disso, jogou eles dentro da cadeia e açoitou Paulo e Silas. Mas isso Paulo e Silas fez. Foi outro de deixar tirar Jesus do barco e agir na própria carne, não foi. Ele estava no barco, o vento soprou, mas ele começou a glorificar o Senhor. Diz a palavra do Senhor, Paulo e Silas, machucados, torturados, irmão, também, pisados por seu inimigo. Paulo e Silas começou a adorar a Deus. Paulo e Silas glorificou a Deus. E diz a palavra do Senhor, irmão, tudo deu certo dele. Além de glorifica, espera e exalta, o Senhor se levou do trono ao favor do céu. E foi aí que Paulo e Silas fez, ele não murmurou o Senhor. Paulo e Silas, irmão, começou a adorar. Paulo e Silas começou a clamar a Deus. Mesmo preso, mas Satanás não pode entender o povo do lado dele. Está passando o vento, está passando a prova, está difícil, está sofrendo, mas glorifica a Deus, irmão, Ele vai continuar. E diz a palavra do Senhor, irmão. A meia-noite, Paulo e Silas estavam ali glorificando a palavra do Senhor, e eles todos vaziados as suas costas, adoravam ao Senhor. A Deus sangue descia a boa vida, e eles glorificavam a Senhor Jesus. E disse, meu irmão, a palavra de Deus, e Deus se levantou do trono, meu irmão. Ele abalou aquela cadeia, que as algemas caíram no chão, e aquela cadeia foi toda sacudida, e os servos do Senhor foram colocados em liberdade. Porque o Deus de dominar, glorificou o Senhor. Porque Deus, meu irmão, isso falava ao Senhor, e Deus não falava para ele. Eles glorificaram aquele Deus. E aquele Deus dentro, irmão, da honra que Paulo e Silas deu para ele se levantou e abalou a cadeira. E você que está passando, você não sei. Glorifica a Deus, meu irmão. Dá honra para Deus. Chora, exalta ao Senhor. Ele vai abalar, irmão, a cabeça de Deus. O Senhor vai abalar aquilo que está no seu coração. O Senhor vai abalar aquilo que você tem sentido que você pode esperar. Seja financeiramente ou seja espiritualmente. Ele vai abalar e vai abalar tudo por terra. E você vai ser livre para adorar o nome dele. Você vai ser livre para viver só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Paulo e Silas, irmão. Todos eles também, Paulo e Silas e Ana, fizeram isso. Às vezes tínhamos que procurar pessoal, há quantos anos eu fui servido, eu estou quanto tempo eu querendo a tua palavra, Senhor, em vez de eu ser abençoado, eu fui açoitado. Poderiam eles falar isso, mas eles não falaram. Eles glorificavam a Deus, o Senhor por eles da vitória. Amém, irmão?
Eu quero dizer para você nessa tarde, irmão. Não importa o que você está passando. Glorifica a Deus. Eu vou dizer assim, mãe, porque você não sabe o que eu estou passando. Você nem imagina o que eu estou passando. Eu não imagino, não, mas o Senhor ele sabe. O Senhor conhece. Ele está no seu lado. Ele não vai permitir vir uma dor que você possa suportar. Amém? Se Jesus está no seu barco, você está no meu, ele jamais, irmão, vai permitir você não estragar. Na hora certa dele, vai cessar o vento, vai acalmar a tempestade e vai abençoar você. Vai abençoar aquela pessoa que você viu buscar por ele nessa tarde. Ele vai te abençoar. Amém, igreja? Amém? Quem quer que o Senhor Jesus vai te abençoar? Eu também sei que ele vai me abençoar. Então, irmão, não posso você ver nada aqui nessa tarde, mas eu sei que a maioria das pessoas que são espirituais, crendo em Jesus, irmão, vai derrubar esse vento, e se derrubar na presença do Senhor. Esse vento que tira o teu ânimo de adorar a Deus, esse vento que tira o teu ânimo de fazer aquilo que você fazia com mais graça para Deus. O Senhor vai entender, você vai voltar a adorar Ele como você adorava, você vai voltar a sentir Ele como você sentia, meu irmão. O Senhor vai falar as estruturas espirituais e vai derramar a glória dele sobre a tua vida e você vai ser cheio naquilo que você fizer com o Senhor Jesus. Amém, irmão? Já para terminar, irmão, eu queria só dizer para você, amém? Então, como ainda, eu queria dizer para você, irmão, às vezes você olha para mim e fala assim, é fácil, irmão, falar. Eu estou falando para você, irmão, algo que eu já vivi na minha vida. Depois dessa minha vida, eu não sei se na igreja de testemunho, mas eu vou dizer para os irmãos que eu passei um tempo na minha vida. E pode ter certeza, Deus está com você, Ele já diz antes de você passar por algo. Às vezes o Senhor fala, eu quero fora, porque venha de um vídeo na minha permissão. Ou então Ele fala, vai orar para o diabo que quando mandar vida estranha como um poder. Busca o Senhor, não vai receber o cara, Jesus joga ele por terra. Amém? Mas se o Senhor resolver na sua vida, meu irmão, Ele vai te sustentar para você passar por esse vento. Assim como Ele me sustentou. Rapidamente eu queria dizer para você. Um dia, irmão, na minha vida eu passei por um vento muito grande, no qual o irmão já sabe, hoje eu contei aqui uma vez, resumidamente, mas eu contei. Que o Senhor Jesus, eu estava bem tudo bem na minha vida. Aí o Senhor usou uma serva dele e falou assim, olha, serva minha, eu vou ter um vento na tua vida, eu estou te sustentando hoje. Começa a me buscar, porque eu vou ver que você passar por um grande vento. E eu falei, ai meu Deus, imaginava o quê, né? E deixei. Aí mais uma vez o Senhor usou, amém? E com base diferente. Serva minha, eu vou ter um vento na tua vida, mas eu estou contigo. E eu comecei a falar, Jesus, vai vir alguma coisa aí. Mais uma vez, eu lembro hoje, nós vimos um culto na minha igreja, o Senhor usou um servo dele, mais uma vez. E falou, filha minha, me busca, porque eu vou permitir um vento na tua vida, mas eu estou contigo. Eu vou te sustentar para passar por esse vento. Jesus, irmão, estava falando para mim, ei filha, você está no mar. Eu estou contigo no barco, vai vir a tempestade, mas fica firme que eu estou no teu barco. E ele não vai naufragar, você não vai morrer. Mas às vezes o Senhor nos avisa. Mas às vezes quando nós estamos vivendo na tempestade, nós até esquecemos do que Deus nos falou, irmão. A angústia é tanto, o sofrimento é tanto, que a gente esquece do que Deus falou. E acha que vai morrer, acha que vai dar tudo errado, acha que vai naufragar, acha que não vai mais sair daquela situação. Foi assim que eu pensei, eu ouvi a voz do Senhor, eu orei a Deus. Mas quando eu entrei naquele dia, meu irmão, na tempestade, realmente, eu sabia do que Deus tinha me falado. Mas a minha força foi tão lá para baixo, irmão, que eu achei que Deus não estava olhando para mim mais. Eu achei, meu irmão, que eu ia naufragar. Eu achei, meu irmão, que eu ia morrer. Mas Deus, quando Ele lança a promessa, Ele não te deixa morrer. Se você está no centro da vontade dEle, você não morre antes dessa promessa cumprir. Mas se não estiver no centro da vontade, Ele está o perigo. Muitas pessoas, irmãos, já morreram sem promessa de cumprir na vida. E vai muitas pessoas sem julgar, olha lá. Era só pelo profeta. Os profetas que o Senhor usaram para poder lançar futuramente, dentro da vida de alguém, promessas na vida de alguém, às vezes as pessoas morreram sem se cumprir. E muitos profetas têm sido apedrejados. Mas às vezes o problema não está no profeta, está na pessoa que recebeu a promessa. O Senhor, Ele lança a promessa. E Ele pede para você ficar no centro da vontade dEle. Se você está no centro, ela vai se cumprir. Mas se você sair do
Senhor em nosso corpo para receber promessa dele. Irmão, e quando o Senhor usou aquela serra para falar comigo, irmão, eu esqueci, mas começou simplesmente um dia na minha casa. Eu gosto muito, mas minha casa é cheia. Eu falei uma vez, a pessoa falou assim, não investe no apartamento, eu não consigo para morar no apartamento. A minha casa é casa que eu gosto de ficar muito santo, a minha casa é cheia de gente. Eu amo adorar o Senhor, eu gosto, então um lugarzinho que é quietinho para mim, acho que não dá. Amém? E o Senhor, irmão, falou comigo, serva minha, eu vou te passar por esse dia. Então, um dia na minha casa, eu reuni com os meus colegas, as minhas irmãs colegas, os nossos colegas, os meus colegas cristãos, amém? Apesar que eu também não digo que eu não serve a Deus, porque muita gente acha que servir a Deus é deixar as pessoas para lá, não é? Amém? É ser amigo servo do Senhor, saber escolher a amizade. Quando eu tenho amizade com meu servo ao Senhor, mas toda vez que eu me junto com ela, é para falar para o Senhor. Amém? Então, irmãos, eu creio que o Senhor vai salvar a minha amizade que ainda não serve a Deus. Eu estava na minha casa, irmãos, eu lembro nesse dia que eu fui comer uma manga. Ficou com trauma de ser trauma, que até hoje eu não como dessa manga, é difícil. Mas, nesse dia, eu peguei essa manga, aquela mangona rosa bem grande, e ela estava um pouquinho dura. E o Senhor começou a ver na minha vida dessa forma. Eu comi aquela manga e fiquei um dia todo falando no estômago, ela começou a inchar no meu estômago, e isso foi praticamente de manhã, eu meu estômago foi inchando, como, sabe quando você come, parece que você ficou um boi, para falar assim, e ficou todo inchado, eu peguei aquilo durante todo o dia, e quando chegou a noite, o meu estômago inchado, eu sentindo dores no meu estômago, e eu falei com meu esposo, falei, nossa, essa manga me fez mal, inchou meu estômago, e eu fui dormir, irmão. E quando foi lá na meia-noite, eu comecei a sentir uma forte dor, mas uma forte dor, que eu não sei nem revelar que dor foi essa. E eu comecei a suar frio, comecei a rolar na cama para não acordar meu esposo, mas quando na hora eu não aguentei mais, irmão, eu tive que chamar ele de madrugada, e ali eu quando eu levantei, eu vomitava, parecia que eu mais vomitava na alta do fundo da minha garganta, e aquela dor começou muito forte. E eu levantei o meu esposo e me leva para o hospital, porque eu não aguento mais. E fui para o hospital, irmão, essa foi a primeira passagem do meu sofrimento. E fui para o hospital ali, também não descobriram nada, achavam que era gastrite na época, e voltei para casa. Aí desse dia para cá, irmão, imagina que eu sofri quase um ano. A minha vida mudou. Desse dia, irmão, que eu passei mal, eu fiquei quase um ano indo para o hospital e voltando praticamente quase todos os dias. Tudo que eu comia me fazia mal. No outro dia eu não comia, irmão, começando a meu estômago e eu ao hospital de novo. E nisso, irmão, eu era como eu estou hoje, eu acho, né? Cheinha, irmão. E comecei, irmão, a passar muito mal. E ali os médicos descobriam, eles passaram exames, e ali demorava muito para a policlínica para ver esses exames, eu não aguentava. Mas o Senhor sabe, irmão, e quando Ele tem só vai preparar tudo ao seu redor para te amparar. Os irmãos sabem que o SUS é muito difícil, irmão, também. Eu estou com 4 meses que eu tenho um exame e até hoje não marcaram. Então, irmãos, os exames demoravam. Por eles demorar, e eles não descobriram que eu tinha, ficou ali, ó, teve um exame meu e depois eu fiz a cirurgia que chegou. Aí não precisava mais. E ali, irmãos, todos os dias eu estava no hospital. Todos os dias eu estava no hospital. Indo mais pra frente, irmão, aí era uma época de eleição, e aquele hospital lá onde o dono dele é evangélico, lá no Vila Isa, aí eu falei com o meu pastor, já sou preso da igreja todo dia no hospital, e eles não sabiam que eu tinha. O meu pastor foi procurou, que era amigo dele, estava candidatando na época, e ele não falou como é particular, e ele falou assim, olha, traz o caso dela para cá, porque eu vou dar jeito. Então, o Senhor te prova, mas ele vai te ajudando, amém? Aos redores, ele vai te ajudando. E aquele médico pegou minha causa, foi aonde, para mim, eu paguei os exames, todos os exames que eu paguei, e fiz o exame, irmão. Todos os exames, não era nada de gastrite, era pedra na vesícula, e as pedras estavam muito grandes dentro de mim, eram 2 pedras enormes. E quando eu fui fazer a ultrassom, o médico da ultrassom virou para mim e falou assim, olha, jovem, corre de casa na sua cirurgia, porque essas pedras incharam na sua vesícula, ela está a ponto de estourar. E se ela estourar, e não quis falar mais nada, só que eu fui insistente. Eu falei que não, eu posso falar na causa, se estourar, você morre. Se você não morrer, você fica no sequela.
se calou para mim. Olha, irmão, não tem coisa pior. Porque Jesus se jogar na tempestade e se calar. Jesus fez com os discípulos dormir, é a mesma coisa que se calar. Ele somente ficou quieto para ver a fé dos discípulos. Só que Jesus fez isso, ele não dormiu, ele se calou. Ele se calou e eu clamava a Deus, clamava ao Senhor, e o Senhor não me respondia nada. Porque ele falou para mim, eu vou estar com você. Ele calou. Ele queria só provar a minha fé. E no Senhor se calar, irmão, eu comecei a ser apedrejada, porque nessa época, todo dia eu me convidava, eu fiquei magra, não comia nada, porque eu não podia mais comer comida, o meu banho era água, suco de goiaba e biscoito pouquinho, mais nada. Se eu comesse qualquer outra coisa, era hospital. E mesmo com isso, eu ia para o hospital. E o que eu tive que aguentar, irmão, dentro da igreja, que na letra 1, que mulheres de Deus iam pregar, e ali orava por cura, e as pessoas estavam, vai lá para você ser curada, vai lá para você ser curada. Quando Jesus falou comigo, você não vai ser curada, eu vou permitir você passar. Então eu vou começar a sofrer dentro da igreja, porque eles falavam comigo que eu não tinha fé para ser curada, me levantavam na frente do Senhor, adiante, eu não vou, porque eu sei que eu não vou ser curada, e falavam para mim que eu não tinha fé, que eu tinha pecado com o meu Senhor, por isso que eu estava doente, e se todo mundo descer, irmão. Cuidado, você vai estar no vento ou estar no vento, Jesus te sustenta, mas vai levantar o risco vai querer fazer você perder a sua bênção. E eu, irmão, ali, eu aprendi uma coisa, passar pelo vento calado, glorificando a Deus. E eu só calava e chorava, calava e chorava, calava e chorava. Resumindo, irmão, eu quero dizer para você, chegou um estado na minha vida, e isso mesmo, eu ia no hospital, não dormia, todo dia da minha vida, era passar o dia inteiro na minha cama chorando, com os meus filhos, minha filha era bem menorzinha, deitada do meu lado, chorando do meu lado, porque eu já era pálida, a minha roupa, porque não tinha sangue na minha roupa mais, porque eu tomava soro e me alimentava dessas coisas, como eu falei para os irmãos, era coisa de água. Então eu ficava no hospital. Chegou um dia, irmão, na minha vida no hospital, não deu jeito mais na minha dor, era tanta dor, que quando eu sentia aquela dor, até a mão do meu esposo, eu me levo no hospital, que eu não aguento mais. Isso praticamente todos os dias, irmão. E quando ele tentava, eu não aguentava mais no escuro, ela batia no ventilador e eu caía no chão. Aí eu ficava me enrolando no meu quarto para lá e para cá, enquanto ele pegava a minha roupa, me vestia, pegava os documentos e eu tinha que ir para o hospital. E ali ficava até o dia amanhecer, quando o dia amanhecer, a minha vida era essa, irmão. Ficar chorando numa cama, não poder comer. Até quando estava melhor, eu fazia comigo, os meus colegas chegavam lá para me ver, os irmãos iam me ver, e eu fazia. E eles falavam, como eu confio, eu não posso. Quando eu confio, eu não posso. Eles tentavam subir o banquete, eu preparava e eu sentava do lado com minhas coisas que eu via. Aí chegou um dia da minha vida, irmão, que eu fiz lá uma carne de panela com mandioca. E as minhas colegas me sentiam com né? E me via magra, branca, pálida, ficava com dor, quando eu um pouquinho, eu falei, eu não posso, eu estou com vontade, mas eu não posso. Só que nesse dia elas insistiram um pouco comigo. Só foi comer e a morte do hospital. Aí, nossa, eu fiquei magra, o meu braço tinha prematura, era toda roxa, de tanto mergulhar, que eu já não aguentava mais. Aí quando eu chegava naquele regional, eu me conhecia pela menina da vizinha, a menina da vizinha chegou, não entrar. E muitos olharam para mim assim, tipo assim, né, tá morrendo, porque eu ficava com cara de morta viva. Eu chegava lá com a falecida caindo, chorando, e os enfermeiros falavam, meu irmão, calma, vai passar. O Senhor me irmão dos dois enfermeiros naquele lugar para falar comigo. Quando eu não aguentava mais de dor, aí o último remédio que eu tomei, na época eu tomei ele para casa, não passou, então o remédio não fazia mais efeito em mim, eles começaram a ver que o remédio não fez efeito, e começou, irmão, a falar. Toda vez que eu ia, eu já ficava com dó. Levei ela de novo, ô menina, até hoje você está cirurgia? Eu falei, não. Aí o Senhor usou um enfermeiro e falou assim, um dia eu estava muita batida já triste, irmão. Nessa época eu já pedi ao Senhor a morte, porque eu não queria mais viver. E o Senhor usou um enfermeiro, nesse dia ele tentava saber, eu não tinha mais veio no braço, porque eu estava muito pálida. E eles seguraram tanto que o sangue começou a escorrer no chão do hospital. O meu esposo chegou com nervoso, as enfermeiras toda nervosa. Eu não acredito, eu não consigo saber essa menina. E o sangue descia, eu chorando de um lado, ela desesperada do outro. E eu lembro que eu já não deixava mais, meu esposo chorando do lado de fora. E aquela força de molhada e meu sangue caindo. E nós estávamos em
Foi quando um enfermeiro chegou e falou: o que está acontecendo com essa jovem aqui? Ela está com esse problema, todo dia vem tomar remédio e eu não estou conseguindo achar a veia dela. Depois, quando eu estava lá em outro braço, depois descendo no chão, ele chegou, só bateu assim em mim e olhou no meu olho e falou assim: calma, eu peguei de vitória aí. Eu peguei a esteira na minha família e disse: você fez direito, meu Deus? O Senhor usou a boca para ele entender, falou: calma, porque é bem vitória aí. Eu também fiquei paralisada. Ele só fez isso, irmão. Todo mundo nem a hora de tomar sua veia. Ele deu o recado do Senhor, o Senhor, a Bíblia pegou e eu tomei o remédio. Então, eu quero que os irmãos, um dia, na minha igreja, quando eu já não aguentava mais, eu me levantei e falei: Senhor, hoje, o Senhor me leva, o Senhor me cura. Porque eu não cantava mais, eu não falava mais nada, porque eu mesmo sem conversar, porque eu não gostava mais de conversar, eu não tinha fome. O único fome que eu tinha era só para falar coisas básicas. E o Senhor colocou pelo canto, eu falei nesse dia na conferência: Senhor, eu não quero viver. Arruma o esposo, eu vai cuidar do meu esposo, dos meus filhos para ele e leva. Porque eu não aguento mais sofrer de dor, porque era o remédio, já não tinha mais remédio, sabe, gente? Então, irmão, ali o Senhor falou comigo: a partir de hoje você canta, você prega, você faz a minha obra, porque nessa noite eu estou tirando a tua dor, mas a cirurgia eu vou pegar para a ela. Eu fui revestida dentro da igreja, irmão, porque a minha vida, mesmo com dor, eu ia para a igreja todos os dias. Quando eu começava a sentar, eu deitava na cadeira. Quando eu deitava, eu desgostava no chão de ficava. Quando eu estava olhando para mim, o cara estava até doida nada, porque eu sabia, irmão. O meu Deus estava no meu braço. Nesse tempo eu ia adorar o Senhor Jesus. E o Senhor me ensinou a dor. Me tinha ainda 4 meses pela frente, quando eu estava quase morta para a minha cirurgia. O Senhor naquela noite me curou e falou: a partir de hoje você faz como de tudo que você não comia, mas a cirurgia você passa, para quando você olha a cicatriz, lembrar da minha glória na sua vida. E eu fui curada naquele dia da dor. Amém? Naquele dia eu nunca mais voltei para o hospital, eu passei a comer, a beber, todo mundo já falou: mas a cirurgia não está curada. Eu falei: não, eu não estou curada. O Senhor tirou a minha dor. Mas eu vou pegar meu peso de novo. Amém, irmão? Quando passou 4 meses, eu já forte novamente, vivendo uma vida normal, eu passei pela cirurgia. Amém? Para onde eles não sabem isso, aquilo, eu fui mais vitoriosa. Hoje eu tenho essa cicatriz, mas é para mim olhar para ela e lembrar da glória de Deus na minha vida. Se hoje eu fosse para acontecer, é porque o Senhor deixou ela em mim para me lembrar. Amém, irmão? Então eu passei pelo braço. Amém? Entrei no braço, passei pelo vento e eu esperei o Senhor prestar o vento e venci. Então, se você não vai, muito casal, ou vai que eu permiti você entrar mim, glorifica, porque ele te sustenta e vai te dar vitória, irmão. Amém? Quem quer aqui dar salve para Jesus? Amém, irmão? Lembra sempre, sabe mesmo? Tudo que você tem no final que você não vai conseguir, os seus sonhos que você deixou de sonhar, o diabo que você roubar os seus sonhos, não deixa, irmão. Somente foca no foco. Clama o Senhor, está triste, está sofrendo, coloca o seu som lá para casa do Ezequiel, se você quiser, e adore a Deus somente. Porque quando você adora, ele age com você. Na hora que você menos esperar, você vai estar glorificando ao Senhor Jesus. Assim como eu glorifico hoje. E mesmo que o Senhor mandar o trabalho todo tempo, até ele voltar na cabeça, mas ele vai estar conosco em todos os tempos, amém? Então, você glorifica a Deus, irmão. Está no mundo, glorifica, sabe que ele está no seu braço. Quando ele está no braço, você não vai voltar, amém? Então, para você falar, já pessoa não se desanimar. Mas quando vier, repreende e fala: não, Jesus está no meu braço, eu vou ver tudo. Amém? Vai falar para Jesus, vai fazer essa oportunidade. Amém? Glória a Deus. Passa a palavra também, tá?